Paz do Senhor a todos, bem-vindo ao nosso canal de estudo. Você que está acompanhando pela primeira vez, você pode deixar sua like e também se inscrever no canal, que toda vez que postarmos um estudo da Palavra de Deus, você pode ser notificado para que possa acompanhá-lo. Nesse terceiro trimestre de 2020, nós estamos estudando o livro de Josué. E hoje chegamos ao capítulo de número 13, aonde vai começar a repartição das terras conquistadas ali com as tribos hebreias. Durante esse período, nós estamos acompanhando alguns versículos, extraindo algumas verdades, algumas aplicações para a nossa vida cotidiana, haja vista que nós não conseguiríamos em 3 meses, uma vez por semana, avançar até onde nós chegamos. O capítulo de número 13 ao capítulo de número 19 vai falar a respeito como é que foi dado essa distribuição destas terras. Versículo 20, capítulo 20 ao capítulo 22 vai falar da cidade das tribos de Levi. E o 23 e o 24 nós vamos ver a despedida do líder Josué. Haja vista que o livro tem 24 capítulos. Moisés, quando ele peregrina pelo deserto rumo à terra prometida, quando eles chegam ali à terra de Canaã, nós vamos ver que a terra era dividida pela parte ocidental, que ficava na parte direita do Jordão, e na parte oriental. Então, já no capítulo de número 32 de Números, o povo vai conquistar a parte oriental, aonde era uma terra que havia muitas pastagens. E essas terras elas foram pedidas pelas tribos de Rubens e pela tribo de Gade. Haja vista que essas duas tribos e mais uma metade da tribo de Manassés, eles eram criadores de gado, onde essas terras serão dadas a ele como herança. Quando o povo já atravessa o Jordão sob a liderança de Josué, eles vão conquistar ali a parte central da Palestina, a parte do sul e também o norte. Então, durante algumas batalhas ali, eles vão conquistar, vencer as cidades e estados que estavam ali naquele território que Deus havia prometido dar a Abraão, que agora estava sendo entregue aos seus descendentes. O que nós podemos ver, meus irmãos, é que todos aqueles que são descendentes, podemos dizer que são filhos de Abraão pela promessa, todos eles vão receber herança. Então, há herança de Deus para todos aqueles que são seus filhos, que amam a sua vinda. E a herança que nós temos que receber é uma herança incorruptível, que está relacionada com as mansões eternas, a cidade santa, que está preparada para todos aqueles que amam a Deus, amam a sua vinda, todos os salvos. Então, no versículo de número 13, primeiro do capítulo 13, nós vamos encontrar o texto dizendo: Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse o Senhor: Já estás velhos, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Então nós vamos ver que os hebreus, eles derrotaram as principais cidades e estados, os exércitos ali da terra de Canaã, só que ainda ficou alguns focos de resistência isolados, esparramados pelo território, e ainda algumas terras ainda a serem conquistadas. Então, Deus, já no capítulo 34,
de Números havia estabelecido para Moisés que Josué e Eliezer, com mais um homem de cada tribo, eles deveriam lançar sorte. E a sorte cairia sobre cada uma das tribos. Então, era dessa maneira que seria distribuída as terras. Eles conquistaram, eles agora iam chamar os príncipes de cada tribo e ali eles lançariam sorte. Né? O que está escrito lá em Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a disposição. Então seria feito dessa maneira, porque eles haviam conquistado a terra ali através da intervenção divina e Deus é que daria a porção de cada um deles. Então não teria intriga, não teria ali briga por território, porque Deus que estaria dando ali procedendo essa distribuição ali para aqueles que são os descendentes ali de Abraão com Sara, de Isaac, de Jacó. Então cada um receberia o que? A sua porção de terra. Então o texto diz que Josué já estava entrando em dias, já estava velho. Nós aprendemos, meus irmãos, que a vida é um ponto ligeiro. Ela passa muito rápido. Então, enquanto temos oportunidade, nós temos que fazer o bem, temos que fazer a obra, porque chega um momento que já não há mais condição de estar trabalhando mais com tanto vigor como no início. Então, a vida, ela tem um ciclo, né? O tempo chega para todos, mas o que nós aprendemos é que temos que fazer como diz o Moisés no seu salmo, né? A pedir para Deus que venha nos ensinar a contar os nossos dias para que possamos alcançar corações sábios e também chegar ao final da carreira como Paulo, né? Lá em Timóteo, Paulo vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então ele guardou a fé ali em Cristo Jesus. Então, a partilha ela será dada ali mediante a sorte. Só que um aviso de Deus para o povo é o seguinte, que eles não deveriam ali retirar as armaduras de guerra e baixarem a vigilância. Então, os inimigos mais fortes, eles foram derrotados, mas ainda havia o que? Alguns focos de alguns povos ainda dentro desse território que deveria ser ali derrotado. E nós vamos ver que a parte mais feroz para se vencer seria ainda aqueles moradores que estavam sobre os montes e também ali os filisteus. No capítulo de número 13, número 15, vai falar sobre a partilha, e no capítulo de número 14 nós vamos encontrar algo interessante, que nós podemos extrair algumas lições principais. Então, antes deles lançarem sorte, nós vamos ver que Josué, ele está lá em Gigal e Caleb vai chegar com um grupo ali da tribo de Judá. E ele vai dizer já no versículo de número 6 do capítulo 14, quem vai dizer é Caleb para Josué, a respeito daquilo que Deus falou para a pessoa dele através de Moisés, dizendo a respeito dele, que aonde, versículo 9, ele havia pisado que os seus pés, Deus daria a Caleb e a seus filhos aquela terra. O que nós aprendemos aqui com Caleb? Caleb foi um homem que persistiu em servir a Deus, ele foi perseverante. Ele nasce durante a aflição ali no Egito, durante
ali essa tribulação, eles aguardavam ali a visita de Deus. Deus levanta Moisés, o povo é liberto ali da escravidão no Egito e eles peregrinam rumo à terra prometida. E nessa peregrinação é escolhida 10 espias para que espiassem a terra, ou melhor, 12. Esses 12 espias, eles vão espiar a terra e o que nós encontramos é que todos eles viram a terra era boa, havia alguns frutos ali que sobressaíam aos outros lugares, só que esses 12 espias, eles passaram ali pelo monte Hebron, e eles ali viram que os anaquins, que eram um homem de grande estatura, chamados de gigante. E quando o povo viu 10 deles, 2 tiveram fé. Eles acreditaram que Deus poderia dar o que? Aquela terra. Eles poderiam conquistar ali aquele território. Mas 10 teve uma visão negativa. Disseram que seria impossível. E esses 10, eles vieram a trazer um pessimismo, a trazer uma notícia que vai trazer ali uma revolta diante do povo, onde vai vir uma sentença sobre aquela geração de 20 anos para cima, que eles não herdariam a terra porque eles não tiveram fé, exceto Caleb e Josué. Então nós vemos que ele teve uma visão diferente da que os outros homens tiveram. Eles viram a mesma coisa. Os homens viram apenas um obstáculo, viram ali uma barreira humana para ser derrotada. Caleb também viu essas coisas, só que Caleb viu, meus irmãos, a intervenção e o poder de Deus na vida deles para que eles pudessem alcançar a vitória. Ele viu gigante, só que a promessa era maior do que os obstáculos. Ele creu nessa promessa. Então, por isso, ele perseverou. Não foi fácil para ele, ali diante de uma notícia contrária dos seus 10 amigos que estavam junto. Só que Josué e Caleb, eles não estavam preocupados com popularidade, não estavam preocupados, né, em ficar com a maioria, mas eles estavam preocupados em ficar do lado da verdade, do lado da fé. Se Deus prometeu, eles acreditavam que Deus era fiel. Então nós vimos firmeza. Eles tinham fé, firmeza ali naquilo que Deus havia prometido. Então nós vamos ver que ele era um homem que determinado, um homem determinado a conquistar, a acreditar naquilo que Deus deu. Por isso que ele chega, nós encontramos aqui no versículo de número, nós lemos para vocês, no versículo de número 6, ele vai dizer, tu sabes a palavra que o Senhor falou. Então a palavra, ela produz fé. Ele acreditou naquilo que Deus falou. Deus falou que eles herdariam a terra. Deus falou que a terra que ele pisasse seria dele. Então ele creu. Então a palavra, ela gera fé. E quando a palavra gera fé, ela protege o homem. Então o seu coração ficou protegido, meus irmãos, contra a murmuração, contra a incredulidade dos seus irmãos, porque ele estava crendo, ele estava confiando naquilo que Deus havia falado, aquilo que Deus havia dito. Então, isso veio a levá-lo ele a não entrar por esse caminho aí da incredulidade, da murmuração, porque ele cria no impossível de Deus. Nós vamos ver que a palavra, ela traz prosperidade. Nós encontramos aqui no versículo de número 10, ele vai dizer do capítulo 14, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse há 45 anos, agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já estou com a idade de 85 anos, estou tão forte no dia que Moisés me enviou, qual era a minha força
tal continua sendo agora. Então nós vamos ver que a palavra, ela traz fé, ela traz prosperidade, ela leva o homem a ser perseverante. Então nós vemos que Caleb era um homem, além de ser perseverante, que perseverou, um homem de paciência. Então não foi fácil para ele, durante 40 anos, ele vê toda aquela geração da qual ele fazia parte, essa geração ali caindo, ali no deserto, e ele ali vendo aquilo, mas continuando, sendo fiel a Deus, sabendo que haveria o que? Uma recompensa. Então todo aquele que serve a Deus na juventude, certamente, meus irmãos, não será esquecido na sua velhice. Então, ele pede ali para Moisés, ou melhor, para Josué aquela terra. Um fato interessante é que ele pede um monte. A cidade de Hebron foi conquistada ali naquela guerra contra aqueles 5 reis, mas agora ele pede o que? O monte. E um fato interessante é que no monte morava o que? Arba. Nós vamos ver que vem Anak, que são os anaquins. Eles ali vão ali subir um monte, vão derrubarem ali os gigantes. Vamos ver que a terra seria sorteada, mas Caleb ele antecipa e pede aquela terra. Interessante quando há o primeiro sorteio para ver quem herdaria aquela terra fica com a tribo de Judá, fica com a terra dele. Ele antecipa o pedido, mas embora ele não antecipasse, nós sabemos que Deus daria o que? Aquela terra para ele, mas ele mostra ali, meus irmãos, demonstra um homem de fé, um homem de coragem, mesmo com seus 85 anos, ele ainda tinha fé, ainda tinha disposição emocional para guerrear e conquistar ali aquele território que era difícil. Então, nada é impossível para Deus, nós aprendemos aqui. Aquele que é perseverante, aquele que é paciente, certamente recebe a sua herança. E a outra parte que nos chama a atenção desse território que Caleb ganha, ele deu que uma herança a uma das suas filhas, chamado a casa. Versículo de número já versículo de número 19 do capítulo de número 15. A filha de Caleb vai dizer para ele, ó: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fonte de águas. Então Deus tem bênção para os seus filhos e nós temos que ter disposição para buscar essas bênçãos. Nós sabemos que Deus sempre ele nos dará o melhor se nós pedimos para Ele, se formos fiéis, somos perseverantes. Certamente Deus irá nos abençoar, irá nos dar, né? E ela tem essa perseverança, tem essa fé para alcançar as promessas de Deus e ela busca ali uma bênção ali do seu pai e seu pai o abençoou ali com terras que haviam águas abundantes, tanto de cima como de baixo, ali no monte como nas planícies haviam águas e ela acaba sendo abençoada porque foi uma mulher que persistiu em pedir, em buscar ali as bênçãos do Pai para a sua vida. E da mesma forma, nós temos que buscar as bênçãos de Deus para a nossa vida, porque Deus certamente irá nos abençoarmos se nós mantivermos essa disposição aqui. Vamos pegar o exemplo de Caleb, um homem de paciência, um homem de perseverança, um homem firme na fé, um homem que acreditava nas promessas. Então, nunca foi sorte. Nós vamos ver aqui o que Caleb ganhou. Sempre foi Deus, ele mostra isso. E é se lançado sorte, mas ele pede aquela terra e quando há sorte ali cai sobre a sua tribo. Então nós vamos ver que nunca foi sorte, foi Deus. Sempre foi Deus na minha, na sua vida, nos abençoando diante da nossa caminhada. A segunda tribo a receber as terras foi as tribos ali de Manassés e Efraim. Nós vamos ver que Manassés, meia tribo, já havia ficado com o território do outro lado do Jordão,
e a outra tribo, a metade da outra tribo de Manassés, herdou ali as terras que estavam ali do lado ocidental, juntamente com Efraim. Nós vamos ver que a casa de José há dois clãs. Manassés, que vai assumir a posição do pai, e Efraim também vai virar uma tribo e vai ficar com uma porção de terra que pertenceria aos levitas, porque das 12 tribos, a única que não seria dado porção da terra seria os levitas, porque eles seriam o quê? Ali a herança do próprio Deus e receberiam cidades em todas as porções de terra que estavam ali sobre Israel. Mas um fato interessante que nós vamos ver sobre os filhos de José, meus irmãos, diferente de Judá, que era um povo guerreiro, que buscaram ali conquistar as terras, derrotar ainda aqueles grupos rebeldes ainda que estavam esparramados ainda pelo território. O que nós vamos ver em Efraim e José é a sua passividade, porque quando eles alcançam ali a sorte de receber a herança da terra, o texto diz que eles não expulsam o que? Os moradores dali. Então, em vez de expulsar, eles fizeram o que? Manassés, está lá no versículo 13 do capítulo 17, eles fizeram o que? Tributário. Olha só que coisa. Fizeram tributário ali os cananeus, em vez de expulsar, destruir, porque eles eram pessoas de má índole, tinha má fama, em vez de expulsar, eles colocaram, e nós vamos ver que isso lá na frente traz prejuízo para toda a nação, porque eles vão ali se envolver com as práticas idólatras, com as práticas imorais ali do povo cananeu e vai trazer ali prejuízo para toda a nação. E também a herança de Efraim, Efraim também, eles habitam ali diante dos cananeus, mas mantêm uma postura passiva. O que nós aprendemos aqui é que nós não podemos ser passivos diante do pecado, diante das obras da carne. Todo pecado tem que ser varrido, tem que ser expulso, tem que ser vencido. Porque aonde há pecado, meus irmãos, não vai ter a proteção, não vai ter os cuidados de Deus sobre nós. Então, o pecado é algo que nós precisamos ali expulsar, repreender. E nós vamos ver a herança o que de Josué. Josué, capítulo 19, embora fosse o grande líder ali do povo hebreu no tempo da conquista, ali na frente da guerra, ali contra os outros povos que ali estavam, Josué 19:49 vai dizer o seguinte, eu estou no livro de Juízes aqui, eu não vou achar nunca mesmo. Josué 19:49. Olha, acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Então Josué vai receber uma herança aqui. E foi dado a ele o quê? A cidade de Timnat-Serra, na montanha de Efraim, aonde foi necessário que ele reedificasse aquela cidade para morar nela. Então nós vamos ver, meus irmãos, mesmo sendo o grande líder, ele não recebeu uma cidade adornada, uma cidade pronta para morar, mas ele teve que trabalhar. Mesmo ele sendo quem foi, ele também teve que se esforçar, fazer a sua parte. Então, Deus, ele é misericordioso, é maravilhoso, nos abençoa, só que Deus nos recompensa, mas nós sempre temos que fazer o que? A nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Ele ganhou uma porção de terra, mas ele teve que edificar, ele teve que construir. Então, toda obra nossa, embora Deus tenha nos abençoado, é necessário que nós colocamos o que? A mão na massa. Nós fazemos o que? A nossa parte para alcançar as promessas de Deus. Capítulo 18 vai falar sobre o tabernáculo.
tabernáculo que antes estava em Gigal, que era o centro ali militar de Israel, após a repartição das terras, o tabernáculo será levado para a cidade de Siló, a região de Siló, e vai ficar ali até os dias já de Eli, onde os filisteus vão levar a arca, e depois nós vamos encontrar a repartição das demais tribos, Benjamim, Simeão, Zebulon, Isacar, Aser, Naphtali. Então nós vamos ver que todos os demais clãs, eles vão receber o que? A sua oportunidade de ter a sua terra para trabalhar, de ter ali o seu território, o seu ambiente, mas sempre aquela instrução. Eles deveriam manter vigilante e alerta ali com a armadura pronta para a guerra, pronta para a batalha. Então, mesmo diante de muitas bênçãos, nós temos que estar vigilante, porque o nosso adversário nunca nos dará descanso enquanto nós peregrinarmos sobre essa terra. Ele quer nos matar, quer nos destruir, quer nos trazer prejuízo na nossa caminhada. Então, não podemos andar desarmado no sentido espiritual. Sermos homens, mulheres de oração que manejam bem o que a palavra para que possamos vencer as ciladas do inimigo diante da nossa caminhada. E no versículo de número 19 também vai ter a herança da tribo de Levi. Então os levis eles seriam peregrinos dentro da nação, receberiam algumas cidades. Nós vamos comentar isso na próxima aula, e eles haveriam de serem ali um canal de bênção para as demais nações, as demais tribos ali. O que nós aprendemos, meus irmãos, sobre capítulo 13 ao capítulo 19? Aprendemos é que Deus ele é fiel e ele recompensa os seus filhos. A terra foi distribuída, todos receberam a sua porção. Aquilo que prometeu também a Caleb, Deus foi fiel. Caleb lutou, recebeu a sua herança. Josué também não foi esquecido. E há recompensa, há galardão para aqueles que são fiéis a Deus. Então, que Deus te dê graça, Deus continue firmando os seus passos, e diante das dificuldades do dia a dia, você possa continuar peregrinando sobre essa terra com temor e confiança, porque certamente Deus te fará vencer os obstáculos. Que Deus te abençoe e te dê um dia de muitas bênçãos. Amém?